Seção 2. A Lei do Reino. Curar é o único tipo de pensamento nesse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus, e devido aos elementos que ambos compartilham, pode facilmente transferir-se para ele. Quando um irmão percebe a si mesmo como doente, está se percebendo como se não fosse íntegro e, portanto, necessitado. Se também o vês desse modo, estás vendo-o como se ele estivesse ausente ou separado do reino, fazendo com que o reino em si se torne obscuro para ambos. A doença e a separação não são de Deus, mas o reino é. Se obscureces o reino, estás percebendo o que não é de Deus. Curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. Isso coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na tua mente. Isso reflete a criação, porque unifica por aumentar e integra por estender. O que projetas ou estendes é real para ti. Essa é uma lei imutável da mente nesse mundo, assim como no reino. Contudo, o conteúdo é diferente nesse mundo, porque os pensamentos que ela governa são muito diferentes dos pensamentos do reino. As leis têm que ser adaptadas às circunstâncias, quando se quer que elas mantenham a ordem. A principal característica das leis da mente, assim como operam nesse mundo, é que obedecendo-as, e eu te asseguro que tens que obedecê-las, podes chegar a resultados diametralmente opostos. Isso é assim porque as leis foram adaptadas às circunstâncias desse mundo, no qual resultados diametralmente opostos parecem possíveis, porque tu podes responder a duas vozes conflitantes. Fora do reino, a lei que prevalece dentro dele é adaptada para o que projetas, tu acreditas. Essa é a forma na qual ela pode ser ensinada, porque fora do reino o aprendizado é essencial. Essa forma implica que vais aprender o que tu és, a partir do que tens projetado sobre os outros, e portanto acreditas que eles sejam. No reino não há ensino ou aprendizado, porque não há crença, só há certeza. Deus e seus filhos, na segurança do que é, têm o conhecimento de que o que tu estendes, tu és. Essa forma da lei não é adaptada de modo algum, sendo a lei da criação. O próprio Deus criou a lei, criando através dela, e seus filhos, que criam como ele, a seguem com contentamento, tendo o conhecimento de que o aumento do reino depende dela, assim como dependeu a própria criação deles. As leis têm de ser comunicadas, se é que serão úteis. Com efeito, elas têm que ser traduzidas para aqueles que falam línguas diferentes. No entanto, um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca muda o significado. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma de tal modo que se mantenha o significado original. O Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus, para aqueles que não as compreendem. Não poderias fazê-lo por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel a um único significado, e irá, portanto, mudar o significado para preservar a forma. O propósito do Espírito Santo ao traduzir é exatamente o oposto. Ele traduz só para preservar o sentido original em todos os aspectos e em todas as línguas. Portanto, ele se opõe à ideia de que as diferenças na forma são significativas, sempre enfatizando que essas diferenças não importam. O significado da sua mensagem é sempre o mesmo, só o significado importa. A lei da criação de Deus não envolve o uso da verdade para convencer seus filhos da verdade. A extensão da verdade, que é a lei do reino, se baseia apenas no conhecimento do que é a verdade. Essa é a tua herança, e não requer nenhum aprendizado. Mas quando deserdaste a ti mesmo, vieste a ser um aprendiz da necessidade. Ninguém questiona a conexão entre o aprendizado e a memória. O aprendizado é impossível sem memória, já que tem que ser consistente para ser lembrado. É por isso que o ensinamento do Espírito Santo é uma lição em lembrar. Eu disse anteriormente que ele ensina a lembrança e o esquecimento, mas o esquecimento serve apenas para tornar a lembrança consistente. Tu esqueces de modo a lembrar melhor. Não vais compreender as suas traduções enquanto escutas duas maneiras de interpretá-las. Portanto, tens que esquecer ou abandonar uma para compreender a outra.
Esse é o único caminho no qual podes aprender a consistência de modo que possas afinal ser consistente. O que pode significar a perfeita consistência do reino para aqueles que estão confusos? É evidente que a confusão interfere com o significado e, portanto, impede o aprendiz de apreciá-lo. Não há nenhuma confusão no reino porque há apenas um significado. Esse significado vem de Deus e é Deus, porque também é o que tu és. Tu o compartilhas e estendes como fez o teu Criador. Isso não precisa de tradução, porque é perfeitamente compreendido, mas necessita de extensão, porque significa extensão. A comunicação é perfeitamente direta e perfeitamente unida. É totalmente livre, porque nada discordante jamais entra. É por isso que é o reino de Deus. Pertence a Ele e é, portanto, como Ele. Essa é a sua realidade, e nada pode agredi-la.